Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um podcast Hora da História. Então, vem comigo embarcar em mais essa aventura. E vamos continuar a história dos Invisíveis, o Amuleto da Serpente, escrito pelo autor Matheus Ueto. Mas antes, vamos lembrar o que aconteceu no capítulo 3. Anteriormente, Matheus contou para os amigos sobre o vulto que viu entrando no Paleoparque. Para desvendar esse mistério, Matheus, Átila e Nina resolveram entrar no parque e explorar o antigo casarão. No porão, Matheus encontra os velhos manuscritos de seu avô e resolve levá-los para casa. E agora, o que será que descobriu? Fique agora com o capítulo de hoje. Bom, gente, nesse capítulo vamos saber mais sobre a história do avô do Matheus. Então, bora lá? Quando chegou ao Brasil, depois de uma temporada nos Estados Unidos, o Ueta-san já era um cientista muito famoso no mundo todo. Sua pesquisa sobre o aquecimento global tinha ganhado vários prêmios, o que lhe rendeu muito dinheiro. Depois de algum tempo morando em várias partes do mundo, decidiu que era o momento de ficar num único lugar e ter uma vida mais tranquila. Em 1975, o Ueta-san procurava um lugar tranquilo onde pudesse dar início ao seu grande sonho, criar seu paraíso particular, um lugar onde iria cultivar uma das maiores biodiversidades do mundo. Estava há poucos dias em São Paulo quando avistou uma placa de vende-se num enorme terreno. Depois de analisar o solo, o Ueta-san concluiu que aquela terra era ideal para realizar seu grande projeto de vida. Também daria para construir seu laboratório e uma casa bem grande para viver com a filha. Melissa ainda não tinha completado 10 anos e o pai queria que a filha crescesse numa casa cercada de verde, com os pés na terra, livre para brincar. Por isso, não demorou muito para que o Ueta-san comprasse o terreno e começasse a construir seu casarão com a ajuda de um mestre japonês. Pouco tempo depois, o Ueta decidiu que era hora de contratar um assistente para ajudá-lo nesse seu projeto. Publicou um anúncio nas principais universidades da cidade e recebeu mais de 1000 currículos. Foi nesse momento que descobriu que era um cientista muito famoso. Após analisar com muita atenção os currículos e convocar alguns estudantes para uma entrevista, bateu o martelo e acabou contratando Valmir, um rapaz muito inteligente e que não falava muito. Em pouco tempo, o Ueta e Valmir acabaram se tornando grandes amigos. Discordavam algumas vezes, mas se davam muito bem e foram transformando aquele terreno em um grande parque. Foi então que o Ueta decidiu levar para o lugar alguns animais em risco de extinção, para que pudesse ficarem seguros. Micos, leões dourados, urutaus e araras azuis foram os primeiros a chegar. Animado com o parque, o Ueta decidiu que era o momento de batizá-lo. Passou a chamá-lo de Paleoparque. Valmir não tinha entendido por que o chefe colocou esse nome tão jurássico. Dizem que na natureza sempre vencem os mais fortes, explicou o Ueta. Essa é uma grande bobagem. Os Tiranossauro Rex, por exemplo, tinha a mordida mais forte entre todos os animais da Terra. Você está vendo algum Tiranossauro Rex por aí? Ele não sobreviveu porque não se adaptou. Estratégia, meu amigo, estratégia. Esse é o lugar de adaptação das espécies. O nome desse parque é para que nunca nos esquecermos disso e remete ao período paleolítico, que é o período pré-histórico mais antigo, também conhecido como Idade da Pedra Lascada. Senhor Ueta, agora que o parque começa a ter jeito de parque, o que o senhor pretende fazer? Não seria melhor abrir para o público? Isso aqui está incrível. Nós poderíamos ganhar muito dinheiro. Ainda não é o momento, disse o Ueta. Toda essa variedade de plantas no meio da cidade já melhora a vida das pessoas. Ar puro. Mas nós ainda temos muito o que fazer antes de abrir esse espaço. E que fique bem claro, as pessoas terão um acesso gratuito a tudo isso. Nada de cobrar por uma coisa que é delas, a natureza. Mas todo o trabalho que o senhor teve, eu trabalho com o que eu gosto. É claro que eu preciso de dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro, mas não é esse o objetivo desse parque. Quero criar aqui um ecossistema e uma cadeia alimentar autossustentável. Aí então abrir o parque para a visitação. Mas por quê? Porque as pessoas precisam entender que temos muitas plantas e animais incríveis no Brasil que precisam ser cuidados. As pessoas ainda não estão preparadas para lidar com o parque. O senhor tem razão, ninguém liga para o planeta. Eu vou te contar um segredo. Nesse momento, o Ueta tirou do bolso uma espécie de amuleto quebrado. Está vendo isso aqui? O que é isso? Perguntou Valmir. Isso é a quarta parte de um amuleto asteca. Eu encontrei entre as outras três partes em diferentes lugares do mundo durante as minhas viagens. Amuleto asteca, que história é essa, senhor Ueta? Prepare-se, meu rapaz, vou te contar uma história incrível. Tão incrível que você vai achar que é mentira. Vai me chamar de velho maluco. Estava eu há uns 10 anos visitando o México. Tinha viajado até lá porque sempre tive uma curiosidade de saber mais sobre as civilizações astecas. É impressionante o que eles foram capazes de criar. Como conseguiram construir pirâmides naquela época? Meu interesse pelos astecas era tão grande que decidi passar um tempo no México.
Logo que cheguei, conheci um velho índio xamã. Veja bem, estou dizendo que eu o conheci, porque ele me disse que já me conhecia há várias vidas. Foi realmente muito estranho, porque logo que me viu, abriu um sorriso e me convidou para tomar um chá. Tinha um jeitão calmo e falava devagar. Os dias se passaram. Eu acabei ficando mais tempo do que tinha planejado, mas fui me apaixonando por todo aquele povo. Daí você me pergunta, como pode um japonês se sentir tão bem em uma tribo? O fato é que fomos ficando cada vez mais amigos. Então, quando estava prestes a partir, ele me deu esse amuleto. Aqui você vê novamente a quarta parte dele e não consegue ter noção de como é por inteiro. O amuleto tem o desenho de um Quetzal. Vocês já ouviram falar no Quetzal? Valmir fez não com a cabeça. Quetzal ou serpente era o deus da sabedoria do povo azteca, continuou Ueta. Assim como serpente, existia outro deus chamado Tlaloc. Enquanto serpente representava a sabedoria, Tlaloc representava a abundância. Eu me despedi de Olin, o índio xamã, e voltei para Boston. Na época eu ainda dava aulas em Harvard. Fiquei dias pensando no motivo para ter ganhado aquele presente. Eu sei que presentes muitas vezes não passam de uma demonstração de carinho, mas havia alguma coisa naquele amuleto, alguma mensagem que ele queria me passar. Quando ele me deu o amuleto, eu só conseguia ver a serpente e, você sabe, muitos povos e culturas evitam a sabedoria porque o saber também pode ser fonte de muita dor. Por isso, muitas pessoas naquela tribo evitavam encarar a serpente, símbolo da sabedoria. Certo dia, quando estavam voltando para casa, eu decidi ir embora a pé. Eu sempre usava a linha T do metrô para chegar à universidade, mas naquele dia, por algum motivo, decidi voltar a pé. No meio do caminho, me sentei em um banco e peguei meu sanduíche com pasta de amendoim. Fiquei encarando o amuleto por algum tempo. De repente, algo fantástico começou a acontecer. As formas da serpente começaram a se mover e formaram a imagem de Tlaloc. A sabedoria havia se transformado em abundância. Foi então que senti um vento tão forte que tive que me agarrar numa árvore para não ser levado. Achei aquilo muito estranho. Eu olhei para a frente e mal pude acreditar no que via. Meus olhos me pregavam uma peça, um portal avesso aberto. Entendi que aquela passagem tinha tudo a ver com o amuleto que Olin havia me dado. Então me soltei da árvore e fui levado para Shangri-La. Shangri-La? Interrompeu o curioso Valmir. O paraíso oculto? Exatamente, respondeu Ueta-san. Me desculpe, senhor Ueta. Eu não quero te chamar de louco, mas Shangri-La não existe, é uma lenda. Era o que eu também achava até ir para lá. Num segundo estava em Boston e no momento seguinte estava nas montanhas do Himalaia. Você sabia que Shangri-La fica no Himalaia? Sim, li nos livros. Olin esteve lá e ele achou que eu era merecedor de conhecer o paraíso. É maravilhoso, mas resolvi fugir. Nem todo mundo está preparado para um lugar como aquele. Fiquei com medo do que o homem poderia fazer com aquele lugar se o encontrasse. Logo que voltei, decidi quebrar o amuleto e dividi-lo em 4 partes. Eu não poderia destruí-lo para sempre. Só queria que ficasse seguro. Então, enterrei cada parte em um lugar diferente do mundo. Esta que você vê aqui nas minhas mãos é a 4ª e última parte que enterro agora no Paleoparque. Concluiu Ueta pegando uma pá e cavando um buraco na terra. A história de Ueta-san não saiu da cabeça de Valmir. Alguns dias se passaram e ele não conseguia parar de pensar naquela aventura. Serpente, Shangri-La, civilizações astecas. Como manter o foco no trabalho se a mente não parava de pensar naquilo tudo? Onde o Ueta-san tinha enterrado as outras partes do amuleto? Teria deixado alguma pista? Com tantas perguntas, Valmir não percebera que o chefe o chamava. Valmir, disse Ueta pela 4ª vez, aumentando o tom de voz. Oi, desculpa, eu estava distraído, eu percebi. O que está acontecendo, rapaz? Há dias que tenho notado você nas nuvens. Seu Ueta, aquela história de Shangri-La? Então é isso. Eu não devia ter te contado nada. Esquece essa história, rapaz. Não é uma história fácil de esquecer, sim, mas isso tudo ficou no passado. Vamos nos concentrar no aqui e agora. Fazer do Paleoparque nosso paraíso em São Paulo. Hoje eu quero te passar uma nova tarefa. Venha comigo até o anexo B. Valmir se surpreendeu com o convite. Havia 2 grandes laboratórios no Paleoparque, o A e o B. O anexo A era dedicado ao estudo da botânica.
ao cultivo de plantas e mudas de maneira geral, e o B era voltado para experiências de zoologia. Mas com a criação de aves e outras espécies raras, os micos-leões dourados, por exemplo, chegaram filhotinhos e receberam todo o cuidado no anexo B. Depois de crescidos, foram soltos no parque, onde viviam naturalmente. Agora, pela primeira vez, Valmir havia recebido o convite para conhecer o lugar, o misterioso laboratório trancado a 7 chaves pelo cientista. Assim que entrou no local, Valmir entendeu o motivo de tanto segredo. Mal podia acreditar no que via. Ficou maravilhado ao descobrir que ali existiam animais raros como tigres de Java, focas monge do Caribe, pardais marinhos, bucardos, uias, demônios da Tasmânia, tartarugas gigantes de Galápagos e rinocerontes negros. Eram todos animais já extintos. O Eta-san, o gênio, o louco, iria mesmo construir um paraíso no meio de São Paulo? Senhor Eta, isso que estou vendo, tentou falar Valmir, mas parou sem palavras. Sim, animais raros, animais extintos pelo homem. Mas se eles estão extintos, como estão aqui? O que é isso? Algum truque de mágica? O Eta-san deu uma risada. Não, nada disso, meu rapaz. Eles são reais. O que acontece aqui nesse laboratório? Quando o senhor trouxe os animais pra cá? Eu não os trouxe, eles nasceram aqui. Naquele momento, Valmir teve que se segurar numa das bancadas do laboratório para não cair. O que o senhor está querendo dizer? Perguntou. Esses animais todos eles foram feitos aqui. São clones, disse o Eta. Clones? Sim, eu suponho que você já tenha ouvido falar disso. Sim, mas não imaginava que seria possível, disse Valmir. E como o senhor conseguiu reproduzir tantos animais? Eu sou um homem muito viajado. Apesar de ser um cientista, não costumo ligar muito para coleções. Tenho uma única coleção. Sabe qual é? Qual? Carimbos de passaporte. Eu já estive em lugares que até Darwin duvidaria. Machu Picchu, San Marino, Ushuaia, Lago Titicaca, Ilha de Páscoa, os Alpes, Galápagos, Antártida, Palestina. Para muitos desses lugares, eu viajei para realizar minhas pesquisas. Eu ia para os habitats naturais dos animais que você vê agora. Eu sabia que eles estavam correndo risco e que iriam desaparecer. Então, o que eu fiz? Ia atrás deles e coletava uma amostra de suas células, ovos de fêmeas, e depois os congelava. Quando já tinha coletado um número importante de células de cada espécie, resolvi começar meus experimentos. Mas muitos cientistas tentaram fazer isso e não conseguiram. Como o senhor fez? Perguntou Valmir. Segredo, o importante é que o resultado está aí na frente, diante dos seus olhos. Eu não posso acreditar, gritou Valmir. Acredite, meu rapaz, isso é o futuro. Jamais não se pudéssemos criar animais raros, curar doenças. Valmir não conseguia acreditar em tudo aquilo. Estava feliz e ao mesmo tempo com medo. Bem, mas eu te trouxe aqui por um motivo muito especial, continuou o Eta-san. Todos esses animais já estão preparados para serem soltos no Paleoparque. Eu quero que você me ajude a soltá-los. Soltá-los? Assustou-se Valmir. Não é muito perigoso? Eles não vão ultrapassar os nossos portões. E até esse tigre de Java que você vê e parece tão feroz é um animal amigo. Esse lugar, área especial dentro do parque, todos os animais vão viver em paz. Os últimos animais transportados por Valmir e o Eta foram as focas monge do Caribe. Eles as deixaram no lago artificial construído meses antes. Voltaram para o anexo B para uma última arrumação, antes de o Eta passar a chave na porta do laboratório. Valmir deu uma última espiada para dentro, notou um monte de papéis na mesa onde o Eta havia feito suas anotações. Devia estar ali alguns segredos do grande cientista, pensou. Nunca em toda a sua vida Valmir tinha vivenciado uma experiência tão fantástica. Passava noites sem dormir pensando no Paleoparque, na flora e na fauna do lugar e no quanto aquele projeto era importante demais para ficar em segredo. O mundo precisava conhecer aquele lugar. Se de algum jeito ele conseguisse convencer o Eta-san a abrir os portões para a população, poderia ficar famoso. Ficaria famoso e ganharia muito dinheiro, pensou. Com tudo o que viu no anexo B na cabeça, Valmir pensou na sua enciclopédia de criptologia. Lembrou-se das tardes que passava lendo aquele livro, enquanto seus amigos passavam os dias na rua correndo ou jogando futebol. Ele gastava horas e horas decorando espécies lendárias e mitológicas de animais. A paixão pelos seres vivos foi o que o fez escolher a profissão. Decidira ser biólogo para entrar em contato com aquele mundo descoberto nas páginas da enciclopédia. Mas com o tempo acabou achando a sua profissão chata como uma outra qualquer. Só que tudo havia mudado quando conheceu o anexo B. Assim que tivesse outra chance, ele também faria suas próprias experiências de clonagem. Só precisaria de uma oportunidade, de um momento de descuidado de Eta-san, e ele pegaria a chave do laboratório. Faria uma cópia e teria acesso total ao local. Muito provavelmente esses momentos seriam
durante a madrugada, mas Valmir já tinha feito esse cálculo e se perguntado o que seriam algumas noites de sono mal dormidas perto de uma fama internacional que ele poderia conseguir. Se tudo saísse como planejado, ele conseguiria criar seres incríveis. O Eta-san começou a perceber que Valmir estava muito distraído durante o trabalho. Mal sabia o professor que seu assistente tinha voltado a sonhar acordado com os animais extraordinários que frequentavam sua infância. Valmir sabia tudo da enciclopédia de cor e pensava o quanto seria famoso se conseguisse trazer esses animais de volta ou criar novos. Ele só não entendia por que o chefe tinha tanto medo de mostrar ao mundo o resultado de suas experiências. Por isso não teve dúvidas. Enquanto o Eta dormia após o almoço, pegou a chave do Nexo B e tirou uma cópia. Desde então passou todas as noites no laboratório, leu todas as anotações do mestre. Em pouco tempo, Valmir também iniciou seus experimentos secretos. Valmir começou a pirar e criar vários animais. Tigres de Java e focas monge do Caribe viraram tigres monge do Caribe e focas de Java. Pardais marinhos e demônios da Tasmânia vieram pardais demoníacos da Tasmânia. Mas todas essas experiências não deram certo, e os novos animais morreram poucas horas depois de nascer. Mas ele não desistiu e seguiu adiante com seu objetivo, tentativa e erro, tentativa e acerto. Depois de alguns meses trabalhando escondido, conseguiu seu primeiro sucesso numa de suas experiências. Ao que tudo indicava, tinha conseguido chocar um ovo de tartaruga gigante de Galápagos, mas não era simplesmente uma tartaruga que estava por vir. Sua criação seria uma mistura de tartaruga com rinoceronte negro, que ele tinha chamado de rinotartaruga negra gigante. Agora era esperar o tempo de incubação, que duraria de 6 a 7 meses. Numa tarde de novembro, ao passar próximo do local onde tinha feito o ninho, Valmir percebeu que as coisas não estavam mais do mesmo jeito. Ficou assustado quando olhou para o ovo do rinotartaruga e viu somente a casca quebrada. Mal acabara de nascer, a criatura já tinha fugido. Não poderia ter ido muito longe, justamente por tratar de uma mistura de dois animais lentos. Mas por onde ela estaria? Valmir olhou ao redor, procurou por todo lado e nada. O animal tinha sumido. Ao mesmo tempo que ficou preocupado, o desaparecimento do bicho tinha deixado Valmir cheio de raiva. Como assim desapareceu? Como ele poderia contar para o mundo que sabia para o mundo todo se ele nem sabia onde o animal estava? Ficou com aquilo na cabeça durante dias e não conseguia pensar em nada. O Eta-san percebeu que o assistente estava esquisito e por isso passou a observar mais atentamente o que acontecia no parque. Certa madrugada ouviu um barulho diferente e não conseguiu identificar como sendo de um bicho já conhecido no parque. Imediatamente pegou sua lanterna e começou a procurar pelo suposto invasor, mas já era tarde. Ele havia passado por ali e feito estragos, deixado um rastro de sangue e 3 milhões dourados mortos. Desde lá o que isso for, sua fome está enorme, pensou o Eta enquanto olhava para os animais mortos no chão. No dia seguinte, logo pela manhã, o Eta contou para Valmir o que estava acontecendo. O assistente mostrou-se muito preocupado e disse que ficaria atento. Passaram-se alguns dias, nenhum barulho diferente, nenhuma planta fora do lugar. Tudo parecia normal, mas de repente, enquanto estava sentado à mesa do café lendo seu jornal, o Eta escutou um barulho horrível. Tinha reconhecido aquele som. Era um dos tigres de Java que pedia ajuda. Chamou Valmir, pegou uma espingarda enferrujada e seguiu em direção aos tigres. Chegou lá, viu um dos seus animais sangrando. Que tipo de monstro é capaz de matar um tigre tão forte e corajoso? Foi a pergunta que o Eta-san se fez. Mal teve tempo de pensar na resposta quando virou-se para trás e deu de cara com o monstro. Nunca tinha visto aquela criatura em suas viagens ou em algum estudo. O que aquele bicho estranho e horrendo estava fazendo ali nas suas terras? Com muito medo, Valmir confessou o crime. Aquele bicho era sua rinotartaruga negra gigante. Como você fez isso? Perguntou o Eta assustado. Eu não podia imaginar que sua experiência, como você teve acesso? Eu roubei a chave do Nexo B e fiz uma cópia, revelou Valmir. Eu não sabia que uma simples e inocente experiência iria... Você não sabe de nada, Valmir. Como eu pude ser tão tolo e confiar em você? Clonagem é coisa séria. Você criou um monstro. Enquanto discutiam, a rinotartaruga negra gigante começou a avançar em direção aos dois. Por um instante, o Eta-san pensou que morreria esmagado, mas o bicho enfurecido quebrou os portões e saiu do parque. O monstro nas ruas, o estrago está feito, gritou o Eta. Não demorou muito para que a rinotartaruga fosse morta a tiros pela polícia. Os soldados estavam assustados. Nunca tinham visto tamanha aberração. Deram um jeito de sumir com o imenso bicho rapidamente para não assustar a população. Algumas pessoas da vizinhança chegaram a ver o bicho, mas ninguém acreditou. Logo após a caçada à rinotartaruga, uma foto da polícia ambiental bateu
uma frota da polícia ambiental bateu no Palio Park. Os homens ficaram assustados com o que encontraram ali. Todos aqueles animais em extinção sendo criados em cativeiro. Não estão em cativeiro, gritou o Eta-san. Eles nasceram e foram criados aqui. Os policiais não acreditaram nele e prenderam um cientista. O Eta contratou os melhores advogados e não contou para ninguém sobre a clonagem. Sua maior preocupação era os cuidados com a filha que vivia com ele. Sua esposa havia morrido no parto e não havia quem cuidasse de Melissa. Para os policiais era difícil acreditar que o Eta tinha criado tudo aquilo em pouco mais de 2 anos, pois, por serem considerados de pouco perigo, alguns animais foram deixados ali. Outros, como os tigres e os demônios da Tasmânia, foram mortos. Alguns animais, como as focas, foram para um zoológico, mas acabaram morrendo. Ao receber a notícia sobre os animais na prisão, o Eta-san chorou sem parar. Todo o seu sonho tinha desaparecido. Tudo isso havia acontecido por causa do ambicioso Valmir, que tinha fugido durante a confissão. Ninguém sabia do seu paradeiro. O Eta ainda tinha esperança de sair da prisão e voltar para suas pesquisas. Tinha muito trabalho pela frente. Estava começando a trabalhar numa espécie de máquina do tempo.